Olá, seja bem-vindo a mais um Joycast. Muito obrigado pela tua presença, pela tua audiência, se é que eu posso colocar assim, né? Você que tem assistido, compartilhado, comentado. Todas as semanas tem um novo episódio com muito amor, com muito carinho, sempre com convidados que nós entendemos que vão agregar, né? Vão trazer informações que vai fazer com que você pense, analise de forma diferente os mais variados assuntos que nós trazemos. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria espiritual. Uau! Se você nem faz ideia de por onde vamos passar, fique com a gente, compartilhe, se você entender que isso fez sentido para ti, ative o sininho para que você possa receber todas as informações e todas as notificações e principalmente se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar a ter muito mais força e conseguir propagar muito mais tudo aquilo que nós temos trazido para vocês. Hoje em especial estou aqui com o meu amigo Douglas Menezes. Douglas, que é diretor na ProTrain Club, consultor sênior na AZ Consultoria, diretor de marketing e expansão na Super Pizza Pan, dono de uma Super Pizza Pan, uma das franquias em Curitiba e em São Paulo. Olha, é um grande amigo. Muito obrigado novamente pela sua presença. É um prazer estar aqui. Você é um grande amigo mesmo. E ó, Douglas, para começar começando, por onde começar para quem deseja desenvolver sabedoria espiritual? Cara, o que é sabedoria espiritual? Bom, parece até pretensioso falar de um tema tão complexo, né? Mas a gente vai dividir com vocês, claro, um pouquinho do que a gente compreende sobre isso. Perfeito. E espero que seja útil aí para cada um de vocês. A primeira coisa que a gente tem que ter clareza é a diferença entre religião e espiritualidade. Tá? Boa. Quando a gente está falando de religião, a gente está falando todos os conceitos sobre cultos, ritos, dogmas, uma expressão efetivamente religiosa. Ok. Que, na minha opinião, tem a sua devida importância, rica importância. Uhum. Eu costumo fazer uma analogia que uma pessoa, por exemplo, por que ela precisa ir para uma igreja, né? Pessoa que, vamos fazer uma analogia com uma academia. Você quer emagrecer, quer se manter em forma, tem pessoas que colocam uma esteira dentro de casa, uma academia dentro de casa, e ela tem disciplina para poder fazer. Então ela não tem ali um personal trainer, ela não está pagando uma mensalidade, ela não tem, mas ela consegue ter a disciplina necessária para poder se exercitar e ter qualidade de vida. Certo. Mas a grande maioria das pessoas, elas transformam a esteira num cabide, né? Perfeito. Então, o que a religião, a igreja nesse aspecto vai fazer a diferença? O relacionamento que você constrói, viver em comunidade, você ter alguém te dizendo, olha, você precisa perdoar teu próximo, você precisa amar, tudo isso é a importância da religião. Networking, relacionamento, viver em comunidade, ter essa conexão com Deus de um jeito especial pela prática e pela convivência. Só que a espiritualidade, ela é algo muito mais amplo e não envolve nenhum rito religioso. A espiritualidade tem a ver com a constituição humana mesmo, daquilo que caracteriza na nossa intimidade sobre algo maior. É algo que transcende qualquer tipo de religião ou estrutura que a gente conheça naturalmente. Boa. Então a espiritualidade é a nossa capacidade como ser humano de questionar o sentido da vida. Né? O porquê que a gente está aqui, a forma como a gente se relaciona, como a gente vive e qual que é o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos, para quem vai ficar. Como adquirir então essa sabedoria? Porque não deve ser simples. Bora lá, ou deve? Bom, para mim a sabedoria espiritual, né, essa espiritualidade está muito ligada e tem muito a ver com os nossos valores. Quando você tem valores claros, definidos, isso te dá um norte para a tomada de decisões que muitas vezes parecem muito complexas, mas podem ser mais simples no momento que você tem a tua espiritualidade trabalhada e aflorada. Ok. Vou te dar um exemplo. Vai lá. Eu tenho um princípio, um valor para mim, que é nunca crescer profissionalmente puxando o tapete de ninguém. Perfeito. Então, para mim, eu só vou crescer se eu não tiver que passar por cima de outra pessoa. Isso é um valor para mim. É um baita de valor. Um outro valor importante para mim é o seguinte, nunca trabalhar com nada ilícito. Então, eu já recebi propostas para ganhar muito dinheiro,
Mas se envolve processos ilícitos, eu nem preciso ir para casa pensar. Já a dou minha a resposta resposta é de imediato. Concordo A com proposta veio, eu já respondo da hora. Não tem que chegar em casa e pensar por quê? Porque isso é um valor, é um princípio para você. Então, quando a gente fala de desenvolvimento da espiritualidade, primeira dica, trabalhe com clareza quais são os seus valores. Aquilo que você se permite, aquilo que você não se permite fazer. Segundo, não queira mudar ou fazer uma radicalização em espiritualidade do dia para a noite. É um processo e você vai chegar ao final da vida e não vai ter concluído. Então pense assim, mudar 100% hoje não é possível. Mas se nós melhorarmos 1% por dia, 1% por semana, a gente vai chegar lá. Eu concordo com você e vou dizer, é um aprendizado diário, né? Você vai lá no nosso banco histórico de gravações, você vai pegar um tema que nós falamos exatamente sobre isso. Networking. Dentro desse tema nós falamos das pessoas que mais nos envolvem e como vai moldando. E isso que o Douglas acabou de trazer vai totalmente de encontro, né? Para que a gente possa ter uma sabedoria espiritual com quem nós temos nos relacionado, aonde nós temos nos relacionado, porque o em volta influencia o meio e o meio influencia o em volta. Bom, antes de nos aprofundarmos, eu vou deixar você com os nossos patrocinadores. É um tema legal, né? Gostoso de falar, né? Abre a nossa cabeça, fala de nós, fala de essência. Querendo ou não, né, Douglas? Fala de família, né? Fala de cuidados, preocupações. Nos bastidores a gente estava falando sobre isso, né? De fazer negócios e às vezes por ter indicado ir lá e a pessoa que nós indicamos furou com aquele que, né, que forneceu e a gente se sentir responsável por aquilo e bancar, né? Sim, sim. Mexe com os nossos ânimos, né? No sentido de estamos no caminho errado, estamos no caminho certo? Bom, quais são os benefícios então para ter sabedoria espiritual? Qual é o benefício disso, Douglas? Bom, primeiro, você colocar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, não tem preço, né? Não custa minha paz, custa muito caro. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto. Segundo benefício é o legado que você deixa, né? O exemplo que você está transmitindo para a sociedade, para os seus filhos, para os seus familiares, e isso é maravilhoso. Tem um outro ponto bem importante, tem um livro chamado Inteligência Espiritual. Foi escrito por uma física e filósofa chamada Dana Zohar, eu acho que é esse o nome dela, e ela detalha todos os benefícios de se trabalhar essa sabedoria, essa inteligência espiritual. Legal. E ela diz o seguinte, que amplia a nossa visão, né, e amplia a visão das pessoas, dá voz à intuição, olha que legal, trabalhando isso, torna as pessoas ainda mais criativas quando ela manifesta, né, por meio da necessidade humana, da busca desse propósito, tudo isso contribui quando você se dedica. Além de outro ponto bem importante, ela diz muito sobre a autoaceitação, quando você trabalha a espiritualidade. Olha que legal. Muito legal. E também trabalha muito a autoestima, porque quando você está bem espiritualmente, Ângelo, você pode estar com problemas financeiros, você pode estar com problemas de saúde, você pode estar com qualquer tipo de problema. Naqueles pilares da vida, ou como os exemplos que nós damos, os pratos chineses, né? Estão rodando girando ali em família, você tem que segurar. Só tem um que, se quebrar, ele acaba você não conseguindo sustentar os demais, que é o pilar espiritual. Quando você está bem espiritualmente, eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que estavam enfermas, situações desafiadoras, mas estavam bem espiritualmente, e a luz que a pessoa transmitia, a essência, era um negócio extraordinário. Eu imagino. Eu vi uma vez um programa na TV, me chamou muita atenção, a troca de esposas, e eles pegaram, nesse caso era troca de esposos, trocaram os maridos, né? E pegaram um pescador
lá de Fortaleza, muito simples, morava numa casa que mal e mal tinha porta, a janela dele não fechava, enfim. E trocou com um mega empresário, a casa dele tinha um espaço para fazer festa que comportava 400 pessoas dentro do espaço da casa, milionário, talvez multimilionário, e trocaram eles. Então a realidade dele lá foi absurda, foi um banho assim, de simplicidade, humildade, que a família tinha e amava o esposo, né? A mulher, os filhos, tinham um amor tremendo por ele. E quando esse senhor veio para São Paulo, ele trocou de Fortaleza a São Paulo, ele encontrou uma família toda destruída, ele encontrou uma família que não tinha a sabedoria espiritual para administrar tudo. E olha como né, Douglas? O fato dele estar ali mudou o ânimo daquela família. Quando eles se encontraram no final, esse programa chamou muito atenção. Quando no final eles se encontraram, sentavam um frente ao outro, eles se olharam e ele falou assim: posso te dar uma dica? Uau! Um senhor humilde pescador que possivelmente nem televisão tinha em casa, e não tinha, porque não tinha luz elétrica na casa dele. Ele morava em cima de um morro lá, enfim, vista mar, sensacional a vista, mas sem nenhuma condição. E ele então falou exatamente do que você trouxe, a questão da sabedoria espiritual. Não deixe esse pilar quebrar. Os demais vai dar certo, vai dar um jeito, vai dar uma forma. Sim. E foi muito interessante. Cara, qual é a dica final que você pode dar desse tema tão importante? Nos clarifica aí, Douglas. Você que entende, conhece, e você tem visto, tem assistido, né? Quanto conteúdo sai? Dá uma dica para nós. Puxa, dar uma dica num tema como esse é desafiador, mas vamos lá. Acho que a dica que eu poderia dar para finalizarmos é você definir uma sequência lógica na tua cabeça sobre coisas que são prioridades. Certo. Quando você tem essa definição, isso traz muita clareza sobre as suas atuações. Eu também assisti uma reportagem falando sobre as diferentes religiões, e uma das coisas que são comuns às diferentes religiões é que elas acreditam num Deus, acreditam que há um ser supremo. Então, isso, com exceção dos ateus, que é uma minoria no mundo, né, com quase 8 bilhões de pessoas, é que esse universo como existe hoje e as coisas como ocorrem, né, o funcionamento do nosso corpo, da natureza. Eu estava vendo agora, eu caminho no Parque São Lourenço, eu vejo agora no inverno, tem árvores que elas ficam totalmente sem nenhuma folha, parece que estão mortas. E agora começa a transformação, que é algo surpreendente, sensacional. Começam a sair pequenas folhas e daqui a pouco essas árvores estão transformadas. Cara, o processo dela, do universo, do sol, da lua, dos planetas, cara, não tem como não ter sido orquestrado, desenhado por um ser supremo, né? Porque não há evolução que possa trazer tanta perfeição. Se você vê como o coração funciona, como cada órgão funciona, não há evolução que possa prever tanta perfeição. Mas, resumindo, na sequência, primeiro Deus em tudo. Porque quando você tem Concordo Deus, com você. né, independente da tua religião e de como você enxerga Deus, mas Ele estando em primeiro lugar, nessa sequência de prioridade, vai fazer com que muita coisa mude na sua vida e o teu entendimento sobre espiritualidade. A segunda coisa é família. Família é a base de tudo. Então, eu vou dizer para vocês que mesmo eu tendo esta prioridade por algum tempo na minha vida, eu achava que eu priorizava a família, mas eu estava priorizando o trabalho. Uau, Douglas. Porque eu sou um workaholic, adoro trabalhar, adoro o trabalho. É verdade. Conheço tanto bem. que trabalho durante o dia, trabalho à noite, é uma loucura. Eu faço isso com prazer. Mas o fato é que em alguns momentos eu me percebi, sem querer, priorizando o trabalho, mesmo que na minha cabeça o trabalho estivesse em terceiro lugar, quarto, mas eu, em detrimento disso, eu justificava trabalhar muito para poder atender a família. Só que é uma justificativa que não serve muitas vezes. Não. Hoje, ontem, por exemplo, eu estava numa reunião muito importante, o telefone tocou e era minha filha. Eu estava conduzindo a reunião, falei, gente, pode segurar um minuto que é importante.
e atendi minha filha. Perfeito. Não era nada grave, não era nada importante, pedi para ela para poder falar depois. Em outros momentos eu talvez agiria diferente, mas hoje a minha família está com certeza em segundo lugar depois de Deus. E terceiro, aí você vai destinar o trabalho, a obra da igreja, se você frequenta, ações voluntárias, ações sociais e assim Perfeito. por diante. Mas as pessoas mais bem-sucedidas, independente do nível sociocultural ou socioeconômico, que definiram o Deus em primeiro e segundo família, com certeza tem sido mais bem-sucedida e tem trabalhado esse tema tão importante que é a espiritualidade. Perfeito. Eu concordo com você em todos os aspectos. Quando a gente consegue esse tripé orquestrar, nós entendemos que colocando ele em primeiro lugar, Sim. muda a situação. Família, o nosso ministério aqui na Terra, o primeiro ministério aqui na Terra, é muito importante, mas nós não podemos deixar, concordo contigo, de olhar ao nosso redor, né? A sabedoria espiritual, ela também está em ter, mas ter muito mais prazer em dar. Sim. Né? E poder ajudar aqueles que nos rodeiam. Esse trabalho que a gente tem feito com vocês, a gente já está há mais de um ano nesse trabalho. Toda semana gravando esse programa, nos preparamos, nos dedicamos, tiramos um espaço da nossa agenda, cancelamos um cliente, ou na verdade não marcamos um cliente nesse período, para que a gente possa gravar, se dedicar e trazer realmente um conteúdo de valor, para que possa ser uma semente plantada no seu coração e você possa agir diferente, seja na sua casa, seja no seu trabalho, se você estuda, seja nos seus estudos, nos negócios que te rodeiam, mas principalmente, seja a diferença nesse mundo. Verdade. Douglas já falou muito sobre isso em vários outros episódios. Legado que nós deixamos aqui, ele realmente precisa fazer a diferença. Senão, somos meros viajantes. Douglas, muito obrigado por mais um episódio. Sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você e obrigado por compartilhar mais o seu conhecimento. É recíproco. Obrigado. E estamos juntos. Obrigado, pessoal. Compartilhe. Tenho certeza que vai abençoar, ajudar e auxiliar muitas outras pessoas. E conto com você. Mande sua pergunta. Será muito bem-vinda. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.